Vamos lá, galera, vamos resolver o vestibular da UEMG de 2022, só a parte da Química. Vamos lá? Vamos pegar aqui a canetinha, peguei a canetinha, vamos lá. Questão 19, uma questãozinha bem tranquila de se fazer. Preparou-se uma solução adicionando 0,04 mol de ácido fórmico em água, perfazendo-se um volume total de 2 litros. Com base no exposto, o grau de ionização dessa solução é aproximadamente, então ele dá aqui o Ka do ácido fórmico, ele me dá algumas informações das raízes, isso aqui vai ser bem importante. Ok, o que é grau de ionização, né? A gente vê como alfa, né? A gente vê como alfa assim. O que é grau de ionização? É a concentração dos íons H+ livres em solução dividido pela concentração do ácido na sua fórmula molecular, ok? Vezes 100. Isso aqui é grau de ionização. A gente sabe que esse ácido aqui, ele é um ácido fraco, ok? Ele é um ácido fraco. Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá, vamos resolver ela? Pessoal, em questões assim, é muito importante você pegar todos os dados que ele oferece. Como ele está dizendo aqui, 0,04 mol de ácido fórmico, 2 litros e as constantes, ok? Ok, a concentração. Para fazer essa questão, eu preciso saber a fórmula da concentração. A fórmula da concentração é essa aqui, ó. Concentração é igual ao número de mols dividido por volume, certo? Qual que é o número de mols? 0,04. Qual que é o volume? 2 litros. Quais que são a unidade de concentração? Mol por litro, né? Mol por litro. Então, pode jogar tranquilamente na fórmula. 0,04 dividido por 2 é igual a 0,02 mol por litro. Esta é a concentração do ácido, ok? Certo. Como a gente sabe que esse ácido aqui ele é um ácido fraco, ele é um eletrólito fraco, ele vai estar em um equilíbrio químico. Olha aqui, ó, H4, que é de ácido fórmico, né? Vai liberar H+, porque é um ácido, mais a sua fórmula molecular. Eu coloquei como Form-1, certo? Então, como ele é um ácido, ele vai ter uma constante. Que constante é essa? Uma constante ácida, o Ka, ok? O que é o Ka desse ácido? É a concentração de H+, vezes a concentração da sua parte molecular, né, do fórmico, dividido pelo ácido fórmico, ok? Isso aqui é a mesma coisa da constante de equilíbrio. Vamos lembrar que é a constante de equilíbrio. É a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela a concentração de reagente elevado a seus coeficientes estequiométricos, ok? É a mesma coisa. Robson, por que é importante fazer isso daqui? Porque eu tenho que encontrar a concentração de quem? De H+, certo? Eu preciso encontrar ele. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei quanto é que vale Ka, não sei? Aqui no exercício já deu. 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. A concentração, eu também já sei, né, do ácido fórmico, é 0,02. Eu até coloquei aqui já na fórmula da ionização, né? E também coloquei aqui na fórmula do Ka, certo? Eu não tenho a concentração de H+, e também não tenho a concentração do fórmico, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar do conteúdo de equilíbrio químico. Que conteúdo é esse? No início, o que eu tenho no início? Eu só tenho ácido fórmico, né? Então, eu só tenho 0,02. Eu tenho H+, e o For-? Ainda não tenho, né? Só que quando ele passa para o seu estado ionizado em água, vai liberar H+, mais For-, certo? E podemos ver que ele é 1 para 1. Então, a mesma quantidade que gerar de H+, vai ser a mesma quantidade de For-. Então, como é que vai ficar aqui, ó? No final vai ser 0,02 menos x vezes x vezes x. É isso que eu coloco. Robson, por que você não colocou o menos x aqui, ó? Porque esse menos x aqui ele vai ser desprezível, ok? Por isso que eu não coloco, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a x vezes x dividido por 0,02, certo? Agora, o que eu preciso fazer?
Se você sabe utilizar notação científica, acredito que até esse ponto você deve saber. Se você não sabe, já comece a estudar, que vai facilitar muito sua vida. Por quê? Porque é só você fazer 2 vezes 1,8, ok? Que vai dar quanto? 3,6 e arrumar a questões da potência aqui, né? Porque isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Na hora que multiplicar, vai ficar 10 elevado a menos 6, ok? Olha quanto que é bem mais fácil se você sabe fazer notação científica. Se você quer fechar as provas de química, notação científica é algo que você deve saber, ok? Vamos lá, encontrei aqui x ao quadrado, né, porque multiplicou x com x, ficou x ao quadrado, é igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 6. Olha aqui, ó, esse quadrado ele passa para o outro lado na forma de raiz, não passa? Então vai ficar x é igual a raiz de 3,6. Quanto é que vale 3,6? 1,9. Só que aí ele está levando também 10 elevado a menos 6. A raiz dele é 10 elevado a menos 3. Então x vai ser igual a 1,9 vezes 10 a menos 3. Nossa, Robson, que questão complicada na parte da matemática. Não é, pessoal, não é complicada, certo? Então eu encontrei que x é igual a 1,9 vezes 10 a menos 3. Quem que é esse x? É a concentração de quê? De H+, certo? Essa é a concentração. Eu pego esse 1 vezes 10 elevado a menos 3 e jogo agora na fórmula da ionização, do grau de ionização, onde vai ficar 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 100 dividido por 0,02. Fez essas continhas? Acabou. Você vai encontrar quem? 9,5, ok? Bem tranquila essa questão, certo? Letra D, né? Letra D, 9,5, ok? Fácil. Ah, Robson, faz a conta. Não vou fazer, porque esse aqui, ó, você pode já ir testando para fazer essa continha aqui, ó. Mas fica bem tranquilo aqui, ó. Esse 100 aqui vezes 10 elevado a menos 3 vai dar 10 elevado a menos 1, ok? Aí depois você vai desenvolvendo, você consegue fazer tranquilamente, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá? Vamos passar. Questão 20. Questãozinha boa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício, pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito, respectivamente, ok? Eu coloquei aqui uma tabelinha de prefixo. O que é essa tabelinha? É para você saber a quantidade. Se ele está falando tetrafluoreto, o que é tetra? Tetra é 4, olha aqui, ó, tetra é 4. Então eu tenho 4 flúor mais um silício, ok? Mais um silício. Quem que é o átomo central? É o silício, né? Então a gente vai ter esta geometria aqui, ó, tetrafluoreto de silício, certo? Temos essa geometria. Se a gente vê que tem 5 átomos envolvidos aqui, a gente já tem que saber que é a geometria tetraédrica, ok? Se tem 5 átomos, eu vou ter a geometria tetraédrica. Sempre vai ser assim, Robson? Sempre. Se tiver 5 átomos, é o tetraédrica. Perfeito? O próximo é o pentacloreto de fósforo. O que é esse penta? Esse penta aqui quer dizer que eu tenho 5 cloros, certo? E um fósforo. Então, PCl5. Se eu tenho aqui 6 átomos, eu tenho que já saber qual que é essa geometria aqui, ó. Já até desenhei ele aqui bonitinho. Essa daqui é a bipiramidal, certo? Olha aqui, ó, tetraédrica e bipiramidal. Aqui tá bipirâmide trigonal, mas se chama bipiramidal, é a mesma coisa, certo? A outra, hidreto de fósforo, ok? Quem que é o hidreto de fósforo? É o H3P, certo? Ah, Robson, eu não sei o que era o hidreto, mas se você já sabe que é tetraédrica e bipiramidal, você já ia anular qual? Você ia anular a C, já ia eliminar a A, ok? Porque aqui tá piramidal quadrada. Aí ia sobrar só a D, a tetraédrica e a bipiramidal. Aí forma aqui, ó, trigonal e a outra angular. Então, calma que a gente já chega lá, certo? A outra, o íon nitrito, certo? Quem que é o nitrito? É o NO2, certo? Quem que é o nitrato? É o NO3, certo? Então, o íon nitrito, esse aqui é o átomo de nitrogênio,
o átomo de nitrogênio ele tem um par de elétrons livres e por isso que ele tem essa geometria angular, certo? Então você vai ficar em dúvida em qual? Você vai ficar em dúvida entre a B e a D. Hidreto de fósforo. Robson, como é que eu ia saber que geometria seria essa? Se você pensar no fósforo, né? Ele vai ter o que também? Pares de elétrons livres. Se ele vai ter pares de elétrons livres e esse hidreto, você já tem que saber que ele não vai preencher todos os elétrons do fósforo, você já tem que pensar que ele vai ter pares de elétrons livres. Se ele tem pares de elétrons livres, vai gerar que geometria? Pirâmide trigonal. Enquanto a trigonal planar, ela não vai ter pares de elétrons livres, certo? Tranquilo essa questão? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 21. Considere a seguinte reação reversível, genérica, A mais B gerando C mais D. O gráfico termoquímico para essa reação está demonstrando na figura a seguir. Então temos que A mais B, que são os reagentes, gerando C mais D. A variação de entalpia para a reação direta é igual a mais 15 kcal? Não é, né, pessoal? Eu estou saindo de 20 e indo para 5, não tô? Então eu tô perdendo 15, não tô? Eu tô perdendo 15. Então se eu fazer aqui, ó, 20 mais x é igual a 5, vai ficar como? X é igual, esse 20 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 5 menos 20, certo? Então x vai ser igual a menos 15. Então não é igual a mais 15. A B, a reação inversa, então é de C mais D para A mais B, libera a mesma quantidade de energia que a reação direta? Não é a mesma quantidade de energia. Por quê? Porque aqui eu estou em 20 e aqui eu estou em 5, né? Se fosse a mesma, sairia de 20 e ficava em 20 no final, certo? Então, não está certo. Vamos para a próxima. A energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia necessária para que a reação aconteça, certo? Para a reação direta, é igual a mais 10 kcal. Ok, a gente está saindo de 20 e a energia de ativação é que é o ponto de máximo do gráfico, que ele está em 30, não tá? Então, de 20 para chegar em 30, precisa de quanto? De mais 10, não é? Então, realmente é a letra C, certo? Aqui, ó, a gente pode fazer aqui, ó, 20 mais x gerando 30. Como é que faz isso? X é igual, esse aqui está positivo, passa negativo, 30 menos 20, certo? Então, x vai ser igual a 10. Perfeito? Vamos ver a D. A variação de entalpia para a reação inversa é igual a mais 25. Ok, ó. Ele quer chegar na reação inversa, que é em 20. Então, eu estou saindo de 5 para chegar em 20. É mais 15? Não, né? É 15, certo? É 15. Agora sim é positiva, certo? Vamos para a próxima? Questão bem tranquilinha. Vamos lá, pessoal. Questão 22. O raio iônico afeta as propriedades físicas e químicas de um composto iônico. A estrutura tridimensional de um composto iônico depende das dimensões relativas dos seus cátions e ânions. Considerando os seguintes pares de íons: N3- ou F-, Mg2+, ou Ca2+, ou ferro 2+, ou ferro 3+. Assinale a alternativa que indica qual das suas espécies dos pares possui maior raio, respectivamente. O que ele quer? Ele quer o maior raio. Perfeito? Vamos lá. Aqui ele está dando N3- ou F-. O que quer dizer esse menos aqui? Esse menos quer dizer que ele ganhou mais um elétron, ok? Ele ganhou mais um eletrãozinho. Se a gente ver aqui na tabela periódica, a gente vê que o nitrogênio ele tem 7 prótons, certo? Se ele tem 7 prótons e ele ganhou mais 3, então ele está com 10 elétrons, ok? Tem 10 elétrons, então. Ah, Robson, como assim? Você saiu de prótons para elétrons? É porque em um átomo ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? O F-, ele tem 9 e ele ganhou mais 1, então ele vai para 10 elétrons agora.
Robson, quem que vai ser maior? Fácil. O que é o raio? O raio, ele diminui quando ele está mais para cima da tabela periódica, ok? Se ele estiver mais para cima da tabela periódica, certo? E mais para a... Ixi, sai aqui. E mais para a direita da tabela periódica, ele diminui, ok? Então, quer dizer o quê? Que o átomo de nitrogênio, ele é maior que o átomo de flúor. Se eles estão com a mesma quantidade de elétrons, logo o de nitrogênio, ele vai ser bem maior, certo? Por isso que é o N3-, perfeito? Vamos lá. Magnésio, 2+, Mg, 2+, ou Ca, 2+. Quem que vai ser maior? Tá, perfeito. A gente vai vir aqui na tabela periódica e vamos ver o que? O Mg, né, o magnésio, e o cálcio, perfeito? O magnésio, ele tem o que? O magnésio, ele tem 12, né? Ele tem 12 prótons. 12 prótons. Ele tem 12 prótons, logo ele tem 12 elétrons, certo? E o cálcio, ele tem 20. Se tá 2+, quer dizer o quê? Que eles perderam, certo? Quer dizer que eles perderam. Só que ele quer o quem? Quem tem maior raio, certo? Se a gente perceber aqui, na tabela periódica, ele diminui quanto está mais para a direita e mais para cima. Logo, o magnésio ele tá mais para cima, não tá? E o cálcio está embaixo. Logo, o cálcio vai ter o maior raio, perfeito? Também porque ele vai ter mais prótons e mais elétrons. Você poderia ver dessa forma também, certo? Então, o cálcio. É isso, né? O cálcio, perfeito. O C, ferro 2+ ou ferro 3+. Agora a gente não precisa olhar na tabela periódica aqui. A gente só precisa saber o que é esse 2+ e esse 3+. Vamos pensar aqui. O ferro, ele tem X elétrons. Vamos ver aqui quanto que ele tem mesmo? Vamos olhar, só para olhar mesmo. Ele tem 26. Ele tem ferro, ele tem 26 elétrons, porque ele tem 26 prótons, certo? Esse 2+ quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, o ferro 2+, ele vai ter quantos elétrons? Ele vai ter 24. E o ferro 3+? O ferro 3+, ele vai ter quantos elétrons? Ele perdeu 3, né? Então ele vai ter 23. Quem tem mais elétrons? O ferro 2+. Se ele tem mais elétrons, ele vai ser maior. Por isso que a letra A, certo? Entendeu, Robson? Eu não entendi nada que você disse. Então repita o vídeo, ok? Repita o vídeo inteiro até você entender. Qual que é esse conteúdo? Propriedades periódicas, perfeito? Vamos para a próxima? Questão 23. Agora a gente está falando de uma questão um pouco mais complicada. Em relação ao comportamento ácido-básico neutro de uma solução aquosa, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caráter dos sais. Então aqui eu tenho o iodeto de amônio, o nitrito de sódio, o cloreto de potássio e o fluoreto de amônio, ok? Respectivamente. E ele quer saber qual sal aqui, qual que é o caráter desse sal, se ele é ácido, neutro, certo? Ou básico, né? Ou básico. Como é que eu vejo isso? É fácil, é simplesmente, eu tenho que analisar quem? Quem é o cátion? Quem que é o cátion? E quem que é o ânion, certo? E quem que é o ânion? Essa é a melhor forma de você ver ânion. Escrevi certo? Ânion, acho que é assim que se escreve. Se estiver errado, desculpa aí. Vai ter uma correção aí. E o ânion, certo? Você tem que ver isso. Quem que é o cátion aqui? O cátion é o NH4. O NH4, em meio aquoso, ele vai formar a base, né? O hidróxido de amônio. E ele é uma base forte ou fraca? Fraca, ok? Ele é fraca. Já o iodo, o iodeto, né? Ele vai formar quem em meio aquoso? O ácido iodrídrico, né? O ácido iodrídrico. E o ácido iodrídrico ele é forte? O HI, aqui tá IH, mas é HI, ele é forte? Sim, ele é um ácido forte. Por quê? Porque ele é um ácido que está na família dos halogênios. Perfeito? Então ele vai ter caráter
ácido. Perfeito? Então, onde tiver ácido é que vai estar certo. Então, a letra D está errada já de cara. Perfeito? NaNO2, certo? Então, eu tenho agora o NaNO2. Como eu vou saber quem que é mais forte aqui? NaNO2. O Na, que é o sódio, né? Em meio aquoso, ele vai formar quem? O hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio em meio aquoso, ele é uma base forte. Perfeito. Já o NO2, quando ele vai entrar no meio aquoso, ele vai formar quem? O ácido nítrico, né? O ácido HNO2, ok? E esse ácido aqui, ele é um ácido forte. Ah, Robson, mas o HNO3, ele que é o forte, certo? Mas o HNO2, ele também é um pouco forte, certo? Por isso que ele forma no caráter neutro, perfeito? Vamos para o próximo aqui. KCl. Então, esse aqui é o cloreto de potássio, certo? O cloreto de potássio. O potássio no meio aquoso, ele vai formar quem? O hidróxido de potássio, que é uma base forte, certo? E já o cloro em meio aquoso, ele vai formar quem? O ácido clorídrico. Então aqui eu estou novamente formando o quê? Uma base forte e um ácido forte. Logo, ele vai ter caráter neutro novamente. Perfeito? E agora o NH4, né? NH4, NH4, né? Que é o amônio. Então esse aqui é o fluoreto de amônio. Acredito que seja fluoreto de amônio. Como é que eu vou saber se ele vai ser ácido ou se ele vai ser básico? Aqui ele dá um dado aqui, ó, do Ka. O Ka do amônio é 5,6 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Já o Kb do flúor aqui é 1,4 vezes 10 elevado a menos 11, certo? Por que ele deu esses dados dessa forma aqui? Então vamos lá. Quanto menor o Ka, menos fraco ele é. E quanto maior o Ka, mais forte ele é. Quanto maior o Kb, mais básico ele é. Quanto menor o Kb, mais ácido ele é. E aqui a gente está falando de quê? De 1,4 vezes 10 a menos 11. E aqui o Ka de 5,6 vezes 10 a menos 10. É só você inverter, ok? Como esse Kb aqui é muito baixo, logo o flúor ele vai ter uma força muito maior que o amônio, certo? Formando quem? Um ácido fluorídrico. E esse ácido fluorídrico eu vou ter mais H+ em meio aquoso que hidroxila. Logo, ele vai ter o caráter ácido. Letra A, certo? É necessário ter essa jogadinha aqui para completar a questão. Perfeito, pessoal? Olha, até coloca aqui, ó, dos ácidos fortes, já resolvi já direto, ok? E é isso. Aqui, ó, a explicação que é uns ácidos fortes, né, que são os halogênios, menos o ácido fluorídrico. E aqui eu coloco HNO3, H2SO4, HClO4, que esse aqui é o perclorato, ok? E é isso, pessoal. Certinho? Questão 24. A respeito da reação de monocloração, um cloro só, do metilbutano sob condições adequadas de temperatura, essa está na alternativa correta. O que é monocloração? Então eu estou adicionando mono de um cloro em uma molécula orgânica. Metilbutano. Butano. Então, but, eu tenho 5 carbonos. Ligações simples, ok? Ligações simples. E se eu tenho um metil, eu vou ter um carbono a mais, certo? Então eu coloquei a representação aqui, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono e outro carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com um metil, certo? E mais um cloro. E o que está acontecendo aqui? Esse cloro ele pode entrar dentro dessa molécula aqui em qualquer região, certo? Ele vai entrar em qualquer região, menos na ramificação,
certo? Então eu tenho quatro cloros diferentes. E ele está falando aqui, ó, a formação de 3 isômeros opticamente ativos. Se eu tenho um isômero opticamente ativo, eu vou ter um carbono quiral. Eu tenho carbonos quirais aqui, vamos ver aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, esse carbonozinho aqui, ele está ligado com o hidrogênio e mais 2 metilos. Eu tenho carbono opticamente ativo aqui? Eu não tenho. Aqui eu também não tenho um carbono quiral. Por quê? Porque aqui eu tenho um carbono. Esse carbono vai estar ligado a quantas? Uma ligação, então ele vai ser um CH3. Não. Aqui eu também vou ter outro CH3. Aqui eu vou ter um CH2, certo? Com hidrogênios assim laterais. Então eu não tenho isômeros ópticos nessa molécula. São formados quantidades equimolares, isômeros ópticos, 3-metil-2-clorobutano, destrógenos e 3-metil-3,2-clorobutano levógeno. Vamos lá, vamos conferir isso daqui, ó. São formados equimolares isômeros ópticos, então que eu vou ter isomeria, certo? 3-metil. Então, esse 3-metil quer dizer que o metil vai estar no terceiro carbono. E 2-clorobutano, quer dizer que o cloro vai estar no segundo carbono. Vamos ver aqui, ó. A gente sempre vai começar na nomenclatura pela função orgânica. Aqui eu tenho uma função halogênica. Então, o cloro tem que ficar no carbono 2. Onde é que eu tenho cloro no carbono 2 aqui, ó? Eu tenho nessa molécula aqui e nessa molécula aqui, ó. Aqui eu tenho cloro no carbono 2. Perfeito? 3-metil. Então, a metila, ele está no carbono 3. Olha aqui, ó. Ele está no carbono 3. Ok? Está no carbono 3. E aqui a metila está no carbono 2. Então, não pode ser isso daqui. Certo? Então, o único que eu tenho é só esta moléculazinha aqui. É a correta? Não, né? Pera aí. 3-metil-2-clorobutano, destrógeno e 3-metil-2-clorobutano levógeno. Ó, não, calma. Vamos ver se ele é quiral. Olha aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, fazendo ligação com cloro. Um carbono aqui fazendo ligação com CH3. Eu tenho um carbono aqui fazendo ligação com hidrogênio. Perfeito. E eu tenho aqui uma cadeia mais longa aqui. Isso aqui é um carbono quiral? Sim. Isso daqui é um carbono quiral. Perfeito. Se eu tenho um carbono quiral, perfeito. Opticamente ativo, destrógeno levógeno. Eu só não sei se ele está falando se são formadas quantidades equimolares, iguais, né? De levógeno e destrógeno. Tem como eu saber essa quantidade? Acredito que não. É letra B? Vou conferir agora se é letra B. Acredito que sim, né? Letra B. Certo? É letra B. Eu só não sei como é que eu vou calcular essa quantidade equimolar que seja igual. Mas a gente já conferiu que ele é isômero opticamente ativo, porque ele tem carbono quiral. E ele tem essa molécula aqui, ó, 3-metil-2-clorobutano. Perfeito? Vamos ver as outras? Aqui. Deixa eu apagar. Aí. Consiste em uma reação de adição. Não, aqui é uma reação de substituição. Robson, como é que você sabe disso? É porque normalmente, quando eu não tenho uma cadeia fechada, reações de adição na molécula, eu vou ter uma dupla ligação, um carbono hibridizado em sp2 ou em sp3. Às vezes pode acontecer isso, é raro, mas pode acontecer, certo? Em sp3 não, em sp, ok? Em sp, deixa eu cortar aqui, em sp. Eu não tenho isso nessa molécula, então não é uma reação de adição, é de substituição. O composto 2-metil-1-clorobutano possui 2 carbonos assimétricos. O que é carbono assimétrico, pessoal? É a mesma coisa de carbono quiral, ok? Então, toma aqui, ó, o composto 2-metil-1-clorobutano. Quem que pode ser esse? Esse daqui só pode ser essa molécula aqui, ó. Não. Tem que ser essa molécula aqui, ó, formada. Olha aqui, ó, essa molécula aqui, ó. 1 cloro, né? E o 2-metil. A metila tá nesse 2 aqui. Possui 2 carbonos assimétricos.
Acho que não, né? Olha aqui, ó. Vamos jogar o carbono aqui, ó. Eu tenho o cloro, uma metila, um hidrogênio. Então, aqui, e realmente eu tenho um carbono assimétrico. Aqui é o cloro, né? Aqui é o cloro. Aqui eu vou ter um CH3, então não pode ser. Aqui eu vou ter um CH2, não pode ser. E aqui eu tenho novamente um CH3. Então, não novamente, né? Então, letra B, perfeito? Só não sei como é que eu vou calcular essa quantidade equimolar aqui, certo? Mas esta é a resolução da questãozinha, perfeito? Este foi o vestibular da UMG de 2022. Até a próxima!